Exercícios sobre subespaço vetorial, utilizando um método rápido e suave. Te interessa? Então viaja comigo. Rapaziada, antes de começar o exercício, vamos revisar aqui o que é o conjunto E igual a R2. É o conjunto dos pares ordenados x e y, em que x e y pode ser qualquer número real. Então, aqui e aqui, você pode trocar por qualquer número. Lembre-se que o primeiro a gente chama de abscissa e o segundo ordenada. Então, como exemplo, eu tenho aqui abscissa 2, ordenada menos 1. Um outro exemplo, abscissa menos 1, ordenada 2. Nós podemos representar estes dois no sistema cartesiano. Então, x2y menos 1 é aqui, x2y menos 1, representado por esse ponto. X menos 1 y2, representado por este outro ponto. Você pode trocar o x e y por outros valores reais. Se você for trocando x e y pelos infinitos números reais, o que você vai definir são todos os pontos que eu estou fazendo aqui e outros, enfim, você define todo o plano cartesiano. Então, este é o conjunto E igual a R2. Aí eu peguei um conjunto S, que é uma restrição desse, é uma parte do R2, e a restrição é o seguinte: o S é formado pelos pares ordenados x e y, só que tem uma restrição no y. O y é igual a x mais 1. Então a gente pode escrever o conjunto desse jeito, ou simplesmente assim, é a mesma coisa. Aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um x mais 1. Portanto, os dois conjuntos são iguais. Bom, como exemplo, eu tenho aqui 1 e 2, 2 e 3. Perceba, se aqui for o número 1, como este aqui, que é a ordenada, é igual a abscissa mais 1 pela fórmula aqui, Veja que a ordenada tem que ser igual a abscissa mais 1. Então, como aqui vai 1, aqui vai ter que ser 1 mais 1, ou seja, 2. Se aqui for 2, somando 1, adicionando 1, 2 mais 1, 3. Ok? Veja que se a gente tiver, por exemplo, um par ordenado assim, 5 e 8, por exemplo, eu sei que este par ordenado não pertence ao S. Porque para pertencer ao S, como a parte da abscissa é 5, a ordenada deveria somar 5 com 1, ou seja, que deveria ser 6, e não 8. Portanto, este par ordenado aqui, ele pertence ao R2, mas ele não pertence ao S. Eu peguei os dois e marquei aqui no plano cartesiano. Se você trocar o x pelos outros infinitos números reais que existem, graficamente nós temos a representação de uma reta, a reta dada por esta fórmula aqui, que é um desenho desse tipo aqui. Mais ou menos desse jeito aí. Observem que essa reta ela não passa por esse ponto aqui, que é a origem. Então, geometricamente, já dá para eu perceber que o 0, 0 não pertence ao S. Depois usaremos esse resultado. Então, vamos lá. Adição e multiplicação em R2 com as regras usuais você já conhece. Eu pego a abscissa de 1, somo com a abscissa do outro, dá 3. Pego a ordenada de 1, somo com a ordenada do outro, dá 5. A multiplicação por escalar, por número real, a gente só faz a distributiva. 10 vezes 1 vai dar 10. 10 vezes 2 vai dar 20. Tudo bem? Vamos para o exercício, então. Considere que eu tenho o espaço vetorial E igual a R2. Então, eu estou afirmando que o R2 é um espaço vetorial. Você não precisa verificar se ele é. Eu já estou dizendo que ele é. E a maneira de fazer a adição e multiplicação por um número real é a maneira usual, essa daqui. Aí eu tenho um conjunto S, que é esse aqui, que é o que vimos ali em cima. Então, aqui na nossa representação seria assim. O E é o conjunto de todos os pares ordenados, ele é um espaço vetorial. E o S, que eu não sei se ele é um subespaço vetorial de E, ele é assim, ele é uma restrição do E.
Tudo bem, eu quero saber se esse S é ou não um subespaço vetorial do E. Nós temos que analisar essas três condições aqui. Ó. Este é o nosso método. A primeira é se o zero pertence ao S. Lembrando que o zero, no caso, ele é assim. Ó. No R2, esse é o zero, né? No R3, o zero vai ser assim. Nas matrizes quadradas de ordem 2, por exemplo, o zero vai ser assim. Enfim, o zero muda conforme é o conjunto em questão. Então, eu quero saber se isso aqui ó, pertence ou não ao S. Bom, reparem que todos os elementos do S eles são assim. Ó. Se aqui eu tenho um x, aqui eu tenho um x mais 1. Portanto, se você trocar o x exatamente por zero, né, vamos trocar aqui ó, o x por zero. Por que você quer trocar o x por zero? Para obter zero aqui. Ó. Se você trocar o x por zero, você vai ter o zero que você quer. Você quer ter um zero aqui, né? Mas você vai ter aqui, ó, 0 mais 1. Você vai obter o ponto 0, 1. Portanto, não tem como este aqui ó, pertencer ao S. O 0, 0 não pertence ao S. Por quê? Porque a ordenada que é esse, para pertencer ao S, a ordenada sempre tem que ser uma a mais do que a abscissa, né? Então não tem como você ter valores iguais aqui, ó. No caso, iguais a 0 e 0. Portanto, já falhou a primeira condição, essa daqui. Nem precisa analisar as outras duas. Se já falhou uma delas, no caso já falhou a primeira, já é o suficiente para eu concluir que S não é um subespaço vetorial de E. Fechou, mano? Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder é de você.